Bem-vindos à aula de via aérea, técnica de estabilização da via aérea. O objetivo desta aula é a revisão da anatomia do aparelho respiratório no que concerne à via aérea superior e a abordagem das técnicas de manutenção da prioridade da via aérea. Via aérea superior. Portanto, a via aérea superior define-se como uma estrutura acima da laringe e divide-se em três outras estruturas. Cavidade nasal, que corresponde às fossas nasais, cavidade oral, faringe e a laringe. Quando olhamos em pormenor para a via aérea, nós então temos na parte superior temos a cavidade nasal, dividida em duas fossas nasais, pelo septo nasal, que se separa da cavidade oral pelo chamado palato. O palato divide-se em palato duro, que é a estrutura em osso, a parte do suporte maxilar superior, depois. Na sua parte posterior temos a parte do palato mole, que é essencialmente cartilagem, que dá origem depois à úvula palatina, que é nada mais nada menos que um pronunciamento desta estrutura. Na cavidade oral temos a língua, temos a parte dos dentes, não é, da mandíbula, temos a língua, na sua parte mais inferior, já na parte da faringe, temos a epiglote. A parte posterior da cavidade da via aérea superior, portanto, temos a faringe, que é uma estrutura, que é uma cavidade, que é uma estrutura correspondente quer à via aérea, neste caso, à função respiratória, quer ao aparelho digestivo, que iremos ver que é por onde também passam os alimentos que nós digerimos. Na sua parte superior temos a nasofaringe, na sua parte intermédia temos a orofaringe, como os próprios nomes estão a dizer, a orofaringe comunica diretamente com a cavidade oral, a nasofaringe comunica diretamente com a parte nasal. Na sua parte inferior temos a hipofaringe ou laringofaringe, que é onde está a laringe, onde está a epiglote, onde também está na sua parte posterior da laringe, estará o esófago, portanto, que é o aparelho digestivo. Se compararmos a via aérea superior da criança com a do adulto, temos algumas diferenças que vamos ter que relembrar na sua abordagem, porque são fundamentais e fazem diferença. Na via aérea pediátrica, então, temos uma via aérea de menor dimensão, temos uma laringe que tem uma posição mais superior, temos uma epiglote mais rígida, temos uma laringe mais côncava e temos o occipital mais pronunciado. Estas diferenças acabam por facilitar a obstrução da via aérea, principalmente da criança, de uma forma mais evidente do que no adulto em si. Outra questão que é importante é esta questão do occipital mais pronunciado, em que se eu precisar de priorizar uma via aérea de uma criança e se a colocar em dorsal numa posição tanto horizontal ou superfície plana, este volume mais pronunciado do occipital vai obrigar a cabeça a fletir e desta forma faz um colapso da traqueia por causa da sua flacidez e da sua fragilidade. Portanto, cada vez que precisamos de fazer uma abordagem da via aérea da criança e precisamos manter a via aérea permeável, é necessário fazer o alinhamento da cabeça da criança e é necessário fazer uma subida do dorso de forma a compensar este volume excessivo, evitando assim a flexão da própria cabeça. Outra questão que é fundamental na abordagem da via aérea tem a ver com a inervação destas estruturas e temos dois grandes nervos que são parasimpáticos. Portanto, é bom que se tenha atenção a isto devido às respostas que podem dar, em que são responsáveis desde a gustação, a sensibilidade da faringe, a salivação, a deglutição, a fonação, portanto, a motoricidade visceral, etc. O que quer dizer que quando estão ativos, e portanto, isso acontece num doente reativo, existe o risco do aumento das secreções nestas estruturas e o risco de indução de vômito de uma forma inadvertida, o que pode comprometer a via aérea logo por si. Também podemos, numa estimulação, numa abordagem inadvertida destas estruturas, provocar uma resposta vagal e provocar uma bradicárdia ou hipotensão no doente, o que pode agravar ainda mais o seu quadro clínico. Daí que é fundamental, na abordagem do doente, quando verificamos o estado de consciência, verificar se este reage ou não reage a estímulos e que estímulos são estes, e depois então proceder às aberturas da via aérea para verificar se respira. As causas do compromisso da via aérea num doente, quer inconsciente, quer consciente, mas particularmente o doente inconsciente, começa pelo próprio relaxamento do maciço lingual, da língua, em que ao decair vai provocar o colapso da via aérea inferior, portanto, e desta forma o ar não consegue passar, o doente não consegue respirar. Podemos ter outras alterações, como edema da língua, edema da glote, ou seja, o aumento do volume destas estruturas vai acabar por levar à sua obstrução, e depois a obstrução por corpo estranho, quer da orofaringe, quer da laringe, quer da traqueia, portanto,
tem que ser levada sempre em linha de contas, sempre que temos qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer fluido na estrutura. Podemos também ter, demais da viária inferior, laringoespasmo ou broncoespasmo. Portanto, estamos a falar de um espasmo da laringe, portanto, uma contração da laringe, que leva à sua obstrução, ou do próprio bronco, que leva à obstrução e dificulta a passagem do ar. No trauma, também temos de ter atenção aos traumatismos diretos do pescoço, podendo haver risco de traumatismo da traqueia, ou do tórax, podendo haver lesões pulmonares, como os pneumotórax, etc., associados. Podemos também ter encharcamento alveolar em resultado do chamado edema agudo do pulmão, em resultado da acumulação de fluidos nesta estrutura, que pode estar muito associados a quadros de insuficiência cardíaca, infartos agudos do miocárdio, intoxicações, reações anafiláticas, entre outros. Assim, na abordagem de um doente, quer consciente, quer inconsciente, o ruído respiratório pode nos ajudar logo a identificar que tipo de obstrução é que temos e, logicamente, definir que tipo de procedimento é que temos que adotar logo no seu início. Na abordagem inicial do doente, a primeira coisa que se verificou foi se o doente está consciente ou inconsciente. Se o doente está inconsciente, este vai ter que se fazer o passo seguinte, que é fazer a abertura da via aérea. Esta abertura da via aérea é feita nesta fase com recurso às manobras manuais, extensão da cabeça e elevação da mandíbula. Portanto, e depois a partir daqui é que se verifica se o doente respira ou não. Portanto, basicamente, são os estándares da reanimação. No caso do doente respirar, numa situação de doença, a melhor forma de protegermos a sua via aérea é colocá-lo em decúbito bilateral e depois verificar novamente se a manobra está a ser eficaz, se a via aérea está permeável e, a partir daí, decidir continuar a avaliação do doente. Em trauma, por risco de lesão cervical, principalmente traumatismo vertebral, a manobra que está indicada é fazer a elevação da mandíbula, que corresponderá a uma pressão na mandíbula, ou seja, fazer a mandíbula subir de forma que o maciço lingual venha atrás, portanto seja arrastado e haja uma passagem do ar na parte da orofaringe. Assim, está recomendada a extensão da cabeça para situações de doença, portanto, consiste essencialmente em fazer uma inclinação da cabeça com o apoio no frontal e outra mão no queixo, inclinando a cabeça ligeiramente para trás, evitando a hiperextensão da cabeça, porque essa também vai provocar obstrução. Em trauma temos a elevação da mandíbula, que há várias formas de serem feitas. Podemos fazer com uma abordagem posterior, em que há fixação da cabeça e depois, por sua vez, fazemos pressão nos ângulos da mandíbula e a mandíbula sobe e desta forma garante uma passagem do ar. Pode ser feita também lateralmente, em que, neste caso, há a fixação da cabeça, portanto, e depois com os dedos fazemos uma pressão nos ângulos da mandíbula e a mandíbula vai ficar a tal subida e desta forma permitir a passagem do ar. Pode ser feita também a um ou dois elementos, com o pinçar diretamente da mandíbula, fazendo a sua subida, portanto, que é uma manobra que é feita muitas vezes, até para verificação da cavidade oral, e se há um corpo estranho, se não há, portanto, e neste caso pode ser feita. Portanto, como eu disse, pode ser feita por um ou por dois elementos. Portanto, pode ser feita pinçando diretamente a mandíbula ou só o queixo fazendo a mandíbula subir. Pode ser feita também por um elemento, como vemos aqui nestas imagens, em que, em vez de eu ter um elemento a segurar a cabeça e outro a fazer a subida da mandíbula, eu sozinho faço as duas manobras em conjunto. Adjuvantes da via aérea. Os adjuvantes dividem-se essencialmente em três tipos de adjuvantes: básicos ou simples, intermédios e avançados. Neste caso vamos falar dos adjuvantes simples. Os adjuvantes simples dividem-se em dois, que são os orofaríngeos e os nasofaríngeos. O orofaríngeo, o próprio nome está a dizer, é uma cânula, um tubo, que é colocado através da cavidade oral, e o nasofaríngeo através da cavidade nasal. E porquê é que existem estes dois tubos? Porque lá está, temos que pensar que doente é que temos à frente, que resposta é que obtivemos na avaliação inicial do doente. Se nós temos um doente reativo, pelos riscos que já falamos de indução de vômito, resposta vagal, etc., portanto, a abordagem orofaríngea está contraindicada. Porquê? Porque aí facilmente provocamos a estimulação destas estruturas e podemos induzir principalmente um vômito ou provocar uma situação mais adversa. Daí que o orofaríngeo está recomendado para doentes inconscientes não reativos. O nasofaríngeo, apesar de não ser isento de riscos, é muito mais tolerado, muito mais seguro e, logicamente, mesmo que o doente apresente algum grau de reação, este é tolerado pelo doente, não provocando, ou seja, evitando-se uma resposta adversa que poderia ocorrer com uma cânula orofaríngea. Daí que está indicado essencialmente para doentes reativos. As cânulas
O tubo existem vários tamanhos com várias dimensões. Daí que deve haver o cuidado de medir o tubo em relação ao doente que temos. Portanto, não é a olho, não se pode chegar aqui e escolher um tubo qualquer, porque um tubo pequeno pode funcionar como um corpo estranho, ou seja, aquilo que eu quero, que é utilizar a via aérea, vai se tornar o oposto, ou um tubo grande pode provocar um traumatismo, principalmente da laringe, provocar lesões nestas estruturas e provocar ainda mais obstrução da via aérea, ou seja, agravar a via aérea do doente. O tubo orofaríngeo deve ser medido e para o medir podemos usar duas soluções, que pode ser desde o canto da comissura labial, canto da boca, ao lobo da orelha, com o tubo posicionado na sua curvatura para o lobo da orelha, ou da linha média do lábio ao ângulo da mandíbula, e ele deve situar-se nesta estrutura, portanto, não ultrapassando a sua dimensão. O objetivo do tubo é precisamente criar uma passagem ao ar, de forma que haja uma forma que o doente respire sem dificuldade. A sua colocação depende muito do que temos à nossa frente. Essencialmente, no standard, ele é colocado na posição invertida, ou seja, de direção ao palato, e depois roda e de forma a suportar a língua, fazendo uma passagem entre a língua e a orofaringe e a hipofaringe, e desta forma permitindo que o ar passe. No caso de crianças, aqui já temos crianças ou vítimas de trauma, já vamos ter em atenção que há maior fragilidade das estruturas, deve ser colocado na posição natural, tanto mas com o auxílio de uma espátula. Portanto, para evitar o que é o contacto com a mucosa do palato, que é frágil, no trauma, para evitarmos um possível traumatismo do próprio palato, das vias aéreas superiores, e então, uma questão de segurança, também deve ser colocado através de uma espátula. Ora bem, o nasofaríngeo precisa ser medido em duas dimensões, o seu comprimento e a sua largura. O comprimento é medido desde a cavidade nasal até ao lobo da orelha, enquanto a sua largura é vista pelo comparativo da fossa nasal, da dimensão da fossa nasal. Este tubo deve ser lubrificado. A sua aplicação consiste em ser introduzido na fossa nasal, cerca de 2-3 cm, depois puxa-se ligeiramente para a parte posterior e é introduzido naturalmente na via aérea, conforme se aqui se vê neste vídeo. Portanto, deve estar lubrificado, coloca-se 2-3 cm, puxa-se ligeiramente para trás, porque se não o fizermos vai haver aqui um contacto que pode provocar lesão no doente, portanto, e depois ele irá fazer uma passagem entre a língua e a parte da via respiratória, permitindo assim a passagem do ar. É um tubo bastante tolerado, e por isso é que é usado essencialmente em doentes reativos, mas lá está, não quer dizer que seja usado também noutros doentes. Portanto, os orofaringeos e os nasofaringeos são adjuvantes da via aérea, adjuvantes simples da via aérea, que permitem, com a sua aplicação, a criação de uma passagem do ar de forma a que o doente respire sem dificuldade, e esse é que é o grande objetivo. Assim, quando nós abordamos um doente, se este está inconsciente, que é o que requer mais cuidado, portanto, se ele respira, vamos fazer se ele responde a estímulos ou não, que estímulos é que responde. Isto vai me permitir selecionar que tipo de adjuvante é que eu vou usar. Se o doente tem resposta a estímulos, vamos utilizar o nasofaríngeo. Se não tem resposta a estímulos, podemos usar uma cânula orofaríngea, não é? Portanto, sempre que se aplica um adjuvante num doente que respira, é necessário, após a sua aplicação, verificar se este mantém, ou seja, houve uma melhoria da situação ou não. Portanto, isso é necessário optar por outras medidas para a correção da via aérea. Portanto, é fundamental, em termos de resumo, nós pensarmos um pouco nisto. Em caso da vítima se encontre inconsciente, verificar sempre a resposta a estímulos, que vai nos ajudar a definir qual é o tipo de adjuvante. A manobra de priorização da via aérea deve ser sempre a primeira ação, portanto, não se deve pensar em utilizar um adjuvante logo na abordagem inicial. Na existência da respiração espontânea, procurem saber se existem ruídos respiratórios. Se o doente se encontra inconsciente e respira, coloquem-no em decúbito lateral, tanto, ou seja, em PLS, principalmente em vítimas de não trauma. Portanto, em vítimas de trauma não está recomendado este tipo de ação. A utilização de adjuvantes deve estar condicionada a, então, somente se necessário, ou seja, só vamos utilizar um adjuvante se o doente assim o necessitar, que a obstrução não tenha por origem um corpo estranho, deve ser sempre selecionado e
tendo em atenção a dimensão da viária do doente. Se o doente inconsciente não reativo, pode-se optar por um tubo orofaríngeo. Se o doente se encontrar reativo, optar por um tubo nasofaríngeo. Estas são as recomendações. Continuem as vossas lições. Obrigado.